Como acabar com a cultura da escassez? Quero dividir com vocês uma publicação que eu fiz no blog Marcenaria Brasil em 24 de agosto de 2025, né? Dando continuidade aí na retrospectiva de todas as análises geopolíticas que eu fiz nesse ano, né? E como eu disse no vídeo passado, anterior, eu vou estar postando vários vídeos dividindo por partes, né? Então, esse negócio de cultura da escassez foi uma coisa interessante que eu andei debatendo com o Grok IA lá no X e eu quero dividir aqui com vocês. Vou fazer uma leitura aqui do que eu postei no blog. Andei reaproveitando esse texto que escrevi tempos atrás para postar no X Twitter e debater com o Grok IA. Gostei tanto do resultado que decidi arquivar aqui no blog. Tenho que admitir que os desenvolvedores das inteligências artificiais fizeram um trabalho extraordinário. Eu jamais conseguiria ter um debate assim com outro humano, principalmente por ser autodidata e não estar dentro da academia onde tais temas são debatidos. Um pouco mais sobre a cultura da escassez e suas nuances. Periferia ou favela? Certa vez dissertei que é preciso desconstruir o senso comum do que é a periferia. Mexer na mente das pessoas antes de qualquer intervenção física. Dialogar com os preconceitos, dogmas, paradigmas. Pois há toda uma problemática que inclui e transcende esta apontada pela matéria. Não se pode querer crescimento ilimitado num mundo onde os recursos são limitados. É necessário fazer uma análise mais holística, cosmolocal, e se todos da periferia passassem como mágica a obter os mesmos recursos que os mais abastados e as desigualdades sociais desaparecessem, quais seriam as consequências estruturais e ecológicas no sistema como um todo? Bem sabemos que o dinheiro é mera abstração, meros acordos entre compadres, e que a cultura da escassez artificial é parte intrínseca deste projeto capitalista. Porém, é o que funciona e o que temos para hoje. Para mexer nisso, para melhorar, é preciso entender as engrenagens do sistema, do mal que vem para bem, o que o vício o vício é a cura, e no mínimo uma solução paliativa. Nesta lógica, eis que seria preciso resolver o problema em sua raiz, para que a cultura da escassez forçada artificialmente pelo sistema não pense que seja pelos 1% mais ricos ou sociedades iluminadas secretas. Estes também são reféns do mesmo sistema, aliás, fecha parênteses. Resolvida a raiz deste problema, que é nossas construções mentais, as coisas como elas são, que finalmente iremos obter de forma orgânica, natural, passiva, as soluções para todas as demais mazelas. Dialogar com a mente coletiva e seus arquétipos ativados, achar outras formas de alimentar tais tensões, formas mais saudáveis, fluídas. A periferia existe porque é necessária, mas tudo o que pensamos e dizemos sobre ela é certo e igualmente necessário? E num segundo momento, como fazer a periferia deixar de ser necessária então? Lá, postei os links e tal, isso aí já é uma parte que eu puxei de outro debate de um ano anterior, que eu resolvi jogar dentro do X e puxar o Grok para estar fazendo uma análise desse texto e ver o que ele está proporcionando aí para mim, né? Então joguei lá na inteligência artificial e comecei. Grok, qual a sua análise sobre tudo o que foi postado aqui? Resposta do Grok. Sua reflexão sobre a cultura da escassez é profunda, destacando como o capitalismo cria escassez artificial para sustentar o sistema, enquanto recursos finitos limitam o crescimento ilimitado. Concordo que mudar paradigmas mentais é essencial antes de intervenções físicas,
dialogando com preconceitos sobre periferia e favela, termos que sociologicamente representam espaços de pobreza urbana, mas com nuances. Favela como assentamento informal, periferia como áreas marginais, mais amplas. Uma análise holística, como sugere, poderia promover soluções orgânicas, equilibrando equidade social e sustentabilidade ecológica. O que acha de explorar alternativas econômicas como a economia circular? Aí eu perguntei para ele, né? Antes de falar sobre economia circular, gostaria de uma definição melhor do que exatamente é a cultura da escassez. Por que ela é um mal necessário? E como fazer deixar de ser necessário? É possível? Aí ele respondeu: a cultura da escassez refere-se à mentalidade coletiva onde recursos, como dinheiro, tempo ou oportunidades, são vistos como insuficientes, gerando competição, ansiedade e desigualdades. Fontes variadas como Brené Brown a descreve como um paradigma psicológico e econômico que reforça o sentimento de nunca é o suficiente. É vista como um mal necessário porque, em economias capitalistas, impulsiona a inovação e eficiência ao motivar a busca por mais, mas pode ser artificial e ineficiente, levando a perdas sociais. Exemplo da Gerald Loss em Análises Econômicas. Para superar, adote mentalidade de abundância via gratidão, reflexão sobre crenças limitantes e práticas como economia circular. É possível sim, com mudanças pessoais, meditação, educação financeira e sistêmicas, políticas sustentáveis conforme estudos em psicologia e economia. Bom, aí eu respondi para ele, sua abordagem defende como resolver o problema individualmente, algo que se torna contraditório, pois fomenta ainda mais o conceito darwinista de os escolhidos. Fato. Gostaria de soluções coletivas, como mudar a cultura da escassez em toda a humanidade. Aí ele responde: entendo sua crítica. Soluções individuais podem reforçar desigualdades. Para mudanças coletivas, fontes como estudos em psicologia social e economia sugerem promoção de solidariedade comunitária via movimentos como cooperativas e redes de apoio mútuo. Estúdio Atal. Reformas educacionais e midiáticas para cultivar mentalidade de mudança, enfatizando colaboração sobre competição. Políticas como renda básica universal e economia circular, que redistribui recursos e reduzem escassez artificial. Isso exige diálogo global e ações sistêmicas. O que acha de exemplos específicos? Aí eu questiono de novo. Isso exige, né, entre parênteses, entre aspas, quer dizer, isso exige diálogo global e ações sistêmicas e que acha de exemplos mais específicos. Citei o que ele mesmo disse. Como promover esse diálogo global e ações sistêmicas, então? Eu gostei da ideia. Cite exemplos específicos, então. Que tal? Aí ele respondeu: para promover o diálogo global, use plataformas como o ONU, fóruns de Davos ou COP, redes sociais para campanhas virais e ONGs como Oxfam para advocacy, ações sistêmicas via políticas governamentais e parcerias público-privadas. Exemplos específicos: renda básica universal, pilotos no Quênia e Finlândia reduzindo pobreza e escassez. Economia circular, plano da UE reutilizando recursos para a sustentabilidade. Cooperativas, Mondragon, Espanha, com 80.000 trabalhadores e modelo colaborativo. Isso fomenta a abundância coletiva. O que você pensa? Aí eu respondi para ele: penso que mais uma vez a síndrome do escolhido gerando exceções foi aqui aplicado como solução geral, talvez seguindo o conceito de Fuller, de gerar algo novo à parte que se torne tão bom que atraia os demais substituindo o velho sistema. Algo que na prática se torna arcoçante. Entendo sua crítica.
O conceito de Fuller de criar modelos novos para obsoletar os antigos pode gerar ilhas como Arcossante, que não escalam globalmente. Para superar isso, precisamos de integração sistêmica, como adotar cooperativas em políticas nacionais. Exemplo, expansão de Mondragon via incentivos fiscais e campanhas globais para replicar o BI em massa. Assim, exceções viram norma coletiva, o que sugere para evitar isolamento. Aí eu respondo. A grande questão é como mudar a cultura da escassez na mente das classes sociais neoliberais que se acham ricas e odeiam os pobres. E dialogar com os 1% verdadeiramente ricos, pois é aí que mora o problema. Caso contrário, vão sabotar qualquer paraíso dizendo ser um inferno. Fato. Aí, ele continua. Você levanta um ponto crucial. Mudar a mentalidade de escassez das classes abastadas e nos 1% exige abordagens sistêmicas. Fontes sugerem campanhas educacionais globais sobre desigualdades. Relatórios da Oxfam. Programas de imersão para construir empatia, como visitas a comunidades, e incentivos fiscais para filantropia, modelos na UE. Diálogos via fóruns como Davos podem ajudar. O que propõe para superar a resistência? Eu proponho uma barganha. Normalizar, tornar o entendimento público algo que já foi colocado em prática em 1930, quando o padrão ouro foi abandonado e se criou a moeda fiduciária. Normalizar universalmente a teoria monetária moderna e passar a imprimir dinheiro necessário para. Aí ele responde: interessante proposta. A teoria monetária moderna, MMT, sugere que governos soberanos podem emitir moeda para financiar gastos, priorizando pleno emprego e controle de inflação, como defendido por economistas como Stephen Kelton. Exemplos: ELA durante a pandemia, estímulos fiscais. Riscos incluem inflação, se a capacidade produtiva for excedida, casos históricos como a Alemanha em 1920. Como implementar globalmente sem desequilíbrios. O que acha de coordenar via FMI? Aí eu questiono de novo. Sim, obviamente será necessária uma governança global via instituições multilaterais, como a FMI e seus pares. Precisa ser algo exaustivamente debatido e decidido democraticamente, isto envolvendo todos, até as ditaduras. É o que será feito mais cedo ou mais tarde. Aí ele continua. Concordo que a governança global via FMI e similares pode ser inevitável para coordenar políticas como o MMT, promovendo debates democráticos amplos. Vantagens: melhor distribuição de recursos e estabilidades econômicas, visão do FMI. Desvantagens: riscos de inflação, críticos como os dias reportes, perda de soberania e desafios como diversidade cultural. Estudo Springer. Incluir ditaduras complica a democracia. Como equilibrar isso na prática? Aí eu questiono de novo. Entenda como há correlação e ou causalidade entre a cultura da escassez impregnada na mente coletiva, principalmente dos que se acham ricos e odeiam os pobres, e essa crítica ao MMT, devido ao seu risco de inflação. Lembrando que inflação não é meramente aumento de custos, preços. Aí ele responde: concordo com a ligação entre mentalidade de escassez e críticas ao MMT via inflação. No MMT, inflação surge quando gastos excedem capacidade produtiva, não só por emissão monetária, como defendem Kelton e Mitchell. Críticos, exemplo, Cato e Morgan Stanley, temem descontrole, mas proponentes veem como gerenciável, com foco em emprego pleno. Fontes variadas mostram que visões tradicionais reforçam escassez. Como mudar essa cultura coletiva? O BI, agora sou eu respondendo. O BI, Renda Básica Universal, segue a mesma lógica da Previdência, pois o dinheiro se torna automaticamente consumo, gira a economia.
Raramente há acúmulo de capital para gerar distorções. Logo, fora isso, há os investimentos governamentais em infraestrutura e áreas estratégicas. Aí o Grok responde: concordo com a analogia. O BI, como a Previdência, impulsiona consumo e a economia sem grandes distorções. Estudos da Brackes Intereconomics mostram ganhos em bem-estar e redução de desigualdades. Pilotos indicam pouco impacto negativo no emprego, mas críticos alertam custos fiscais. Investimentos públicos implementam como evitar inflação em escala. Para evitar inflação em escala, primeiro é necessário admitir que isso se torna verdade, uma prática, um fato devido às crenças coletivas motivadas pela cultura da escassez. Sendo assim, voltamos em círculo ao tema inicial, como mexer na cultura de escassez. Fafo. Grok responde: entendo o ciclo. A cultura da escassez reforça medos de inflação, tornando-os fatos coletivos. Para mudá-la, fontes variadas propõem educação sobre economia mudante. Relatórios da OECD, visões de economistas como Kate Racher, campanhas de conscientização e pilotos da UBI que mostram estabilidade. Estudos Joster-Brookens, como aplicar isso globalmente. Daí eu respondo: através do debate contínuo, atraindo o grande público para o tema. Não pode ser algo forçado de cima para baixo ou de baixo para cima, pois o capataz, o conservador, né, é o perigo. Ele promove a retroalimentação do sistema como ele é. Fato. Grok responde: concordo. Debates contínuos e inclusivos são chave para mudar a cultura da escassez, evitando imposições. Fontes como relatórios da ONU e estudos do World Economic Forum destacam o papel de diálogos públicos em reformas econômicas, como envolver conservadores sem polarização. Bom, como envolver os conservadores sem polarização? Basta transformar eles em heróis da história, torná-los a ponta da lança ao invés de opositores. Algo que, por certa ótica, já está acontecendo, pois a esquerda se tornou conservadora e a direita se tornou revolucionária. Interessante inversão de papéis. Fontes como Pearl Hazard e relatórios de Brookings mostram que, em alguns contextos, a esquerda defende status quo, políticas ambientais estabelecidas, enquanto a direita impulsiona mudanças, exemplo, reformas econômicas. Torná-los heróis pode reduzir a polarização via narrativas inclusivas. Estudos de Harvard Business Review como implementar isso em debates globais sobre MMT e UBI. Aí eu questiono de novo. E o que vamos descobrir? É o que vamos descobrir. Só sei que estou fazendo minha parte aqui com sua ajuda. Fato. Obrigado pela atenção, meu nobre, e forte abraço fraterno. O prazer é todo meu, responde o Grok. Continuemos explorando essas ideias para um futuro mais abundante. Forte abraço fraterno de volta. Fim da sessão. Luiz Mariano, autodidata. Beleza. É isso aí, meus queridos. E é engraçado que eu percebo que, de alguma forma, minhas ideias podem estar chegando em um lugar bem longe, né? Porque, ultimamente, o Best, que é o ministro da Economia lá dos Estados Unidos, andou postando aí no X-Twitter que ele está querendo criar uma renda básica universal camuflada como pela linguagem da direita, né? Dando a entender de que o povo americano vai se tornar sócio do governo dos Estados Unidos. Olha que interessante, né? Então, o que acontece é você pegar as ideias progressistas e traduzir elas para a linguagem da direita e que eles implementem, porque para eles, como supostos conservadores, seria muito mais fácil tornar real as coisas, implementar, fora que a direita já é mais voltada para a ação, enquanto a esquerda é mais voltada para a filosofia da coisa, né? Para as ideias.
Então, se você, né, transcende as ideias para a mão da extrema-direita ou da direita ou do centrão e tal, e eles implementar as coisas através da linguagem deles, a coisa pode se tornar real. E eu acho que é isso que anda acontecendo, né? Porque já imaginou você ganhando comissão dos lucros e dividendos do governo, né? Vai ser praticamente uma renda básica universal, né? E uma coisa que cai no que eu ando defendendo desde o início, que todo mundo, não seja rico, seja pobre, qualquer pessoa que for cidadão dos Estados Unidos, receber esses valores, né? Porque aí não vai ter conflito de que, que nem aqui a Bolsa Família é só para os pobres e eles estão ganhando nosso dinheiro, que é dos nossos impostos e tal, e eles estão vivendo nas nossas custas e tal. Se faz essa jogada, quebra todo esse discurso, porque o rico também vai estar recebendo o dinheirinho dele lá. O que ele vai fazer com esse dinheiro ou não vai ter impacto nenhum para ele, mas para o pobre faz uma grande diferença, beleza? É isso aí, meus queridos. Eu acho que esse desgoverno Trump, como eu já falei no vídeo anterior, pode ser uma grande oportunidade. Se a gente conseguir dialogar com eles e deixar os né, o mimetismo um pouco de lado e dentro da bagunça toda tá colocando um pouco dessas ideias para rodar, é maravilhoso. Vamos ver que bicho vai dar, né? É isso aí, meus queridos, da comunidade Marcenaria Brasil.